Fato, um urso polar pode dormir durante 6 meses. Eu sou o professor Wellington Fraga e você é muito bem-vindo ao Tô de Casa no Enem. E hoje nós vamos falar sobre os lipídios, essa tão importante biomolécula. Os lipídios são uma molécula orgânica e a partir dessas moléculas a gente tem a formação estrutural de um indivíduo. Lembrando que os lipídios podem estar presentes em todos os seres vivos que a gente tem aqui na Terra, tá certo? Hoje, então, nós vamos falar aqui dos lipídios e eu vou passar para vocês aqui alguns pontos importantes dessas biomoléculas. Os lipídios são compostos principalmente por carbono, oxigênio e hidrogênio. Lembrando que o oxigênio ele faz parte da constituição química dos lipídios, mas ele ainda é encontrado em pequena quantidade. Não tão quanto no caso das proteínas, tá certo? Então, eles são insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Então, traduzindo aqui, os lipídios, eles não podem ser dissolvidos na água, mas podem ser dissolvidos em substâncias orgânicas, como o éter, acetona e principalmente o álcool. Guarda essa informação, que depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, ok? Funções dos lipídios. Os lipídios desempenham aí diversas funções no corpo, principalmente dos animais. A primeira função que a gente tem aí é a reserva de energia. Os lipídios eles servem como reserva de energia para que o indivíduo possa manter durante longos tempos sem o consumo de alimento. Então ele vai utilizando essa reserva para manter as funções básicas do seu corpo, como é o caso do urso polar, que eu falei para vocês, que pode dormir durante 6 meses. Então durante esse período ele utiliza toda a reserva que ele armazenou durante o período que ele estava acordado, forrageando. E o que é forragear? Forragear é buscar alimentos. Então, durante esse período que ele está forrageando, ele vai buscar alimento, vai ingerir o máximo de alimentos possíveis para que ele possa fazer esse armazenamento e poder passar esse período que ele vai estar dormindo, onde o seu metabolismo ele é reduzido para consumir o mínimo de energia possível. Também funciona como isolante térmico, daí também o urso precisar de grandes quantidades de alimento para poder produzir a sua capa gordurosa, essa gordura que ela insiste aí de habitar a nossa região abdominal, certo? Então, os ursos, eles utilizam esse mecanismo para poder suportar o frio extremo lá dos árticos polares. Lembrando que o urso polar ele só é encontrado no Polo Norte, não existe urso polar no Polo Sul, ok? Seguindo aí, temos os ácidos graxos. Os ácidos graxos que também é importante na manutenção e a gente vai discutir um pouco mais sobre eles daqui a pouquinho, tá bom? E também eles são importantes, importantíssimos na absorção de vitaminas. Lembrando que as vitaminas elas podem ser hidrossolúveis, são aquelas vitaminas que são dissolvidas na água, e lipossolúveis, vitaminas que são dissolvidas em lipídios, em gorduras. Portanto, o processo de absorção dessas vitaminas, ela só acontece quando você tem lipídios participando da digestão. Então, aí a gente percebe a importância de se ter na alimentação também lipídios para poder fazer a absorção das vitaminas. Seguindo aí, temos os tipos de lipídios. Os lipídios são divididos em vários tipos, ou classes, como a gente pode dizer. Temos os carotenoides, que eles vão participar da constituição, principalmente de muitas plantas, dando a cor. Então a gente percebe que, por exemplo, o tomate, bem vermelho, então ele é rico em carotenoide, assim também como a cenoura, além de outras frutas, né, e verduras que a gente tem no consumo diário da nossa alimentação. Então, a partir dos carotenoides, a gente tem a produção das vitaminas e também tem
a pigmentação dessas frutas e verduras. Outra classe de lipídios são as ceras, também chamadas de cerídeo. E qual é a função das ceras? A função das ceras é fazer principalmente a proteção. Professor, mas como é que ela vai proteger? No caso das plantas, essa proteção ela está na superfície foliar, onde vai proteger a planta contra a perda excessiva de água. Então, ela é responsável por manter a planta sempre hidratada. Imagina você uma planta em regiões quentes, por exemplo, lá na Caatinga, né? Ou até mesmo no Cerrado, ou na floresta amazônica, onde você tem altas temperaturas. Então, se você não tivesse um mecanismo de proteção para essas folhas, iria acontecer a perda excessiva de água. Mas quando a gente pensa nas plantas da floresta amazônica, que é uma floresta úmida, você tem uma grande quantidade de água. Então, isso não seria tanto problema. Mas quando você pensa em um ambiente extremamente seco, como a Caatinga, por exemplo, você vai ter um problema, porque você tem pouca disponibilidade de água. Lembrando que a Caatinga você tem uma precipitação pluviométrica de mais ou menos 700 milímetros por ano, ou seja, muito baixa a quantidade de chuva. Então você tem que ter plantas com mecanismos para poder não acontecer a perda excessiva de água. Então ela vai perder o mínimo de água possível. E quem vai auxiliar isso na planta? Quem? Os cerídeos, as ceras. E elas também atuam, as ceras, elas atuam também não só na proteção das plantas, mas também na proteção nossa. Por exemplo, no ouvido nós temos a produção de cera. Essa cerinha que fica aqui no ouvido, ela faz a proteção, ela vai fazer a retenção de micropartículas que estão dispersas no ar e que está passando ali pelo seu ouvido. Então ela vai reter. Então quanto mais você está num ambiente poluído, com mais partículas, maior é a produção da cera. Então em algum tempo seu ouvido pode produzir mais cera, em outro tempo pode produzir uma quantidade mais reduzida. Mas isso tudo vai depender de como está o ambiente. Então é a resposta que nosso corpo tem para poder lidar com esse ambiente. Ok? Vamos então à outra classe, os fosfolipídios. Fósforo, lembra de fósforo, não é isso? Lipídios. Então aí eu tenho a junção dos fósforos com os lipídios para formar a nossa bicamada lipídica celular. Então ela é responsável pela formação da membrana celular. Então os fosfolipídios eles estão presentes em toda a constituição celular que nós temos nas células. Se você olhar o desenho aí, dá uma olhada no desenho aí que a gente tem para vocês. Você vê que a gente tem uma bicamada fosfolipídica, a gente tem a parte hidrofóbica. Hidrofóbica é aquela parte em que você ela não é compatível com a presença de água. Então essa parte é uma parte que não gosta de água. E temos a parte hidrofílica, que é aquela parte que pode acontecer a interação com as moléculas de água. E no desenho aí menor, que a gente tem a representação simplificada da estrutura de um fosfolipídios. Nós temos as caudas hidrocarbônicas, que são formadas de carbonos e hidrogênios, e vocês vão perceber que tem uma das pernas aí que ela faz uma dobrinha. Essa dobrinha acontece porque é uma gordura insaturada, tá certo? Então essa insaturação ela é ocasionada, não sei se vocês já viram na química orgânica, que as cadeias carbônicas elas são insaturadas por terem duplas ou triplas ligações. Então nesse caso a gente pode ter uma insaturação que vai fazer com que a aproximação seja menor. Por isso é que você percebendo aí na cauda que a gente tem aí dessa molécula, desse desenho aí, que você vai ver essa perninha um pouco levantada aí, tá certo? Então é importante entender esse mecanismo químico que vai fazer parte das biomoléculas, que no caso são os lipídios, certo? Seguindo em frente, temos os glicerídeos. São ésteres de glicerol com ácidos graxos.
A composição é de álcool, que é o glicerol, e os mais ácidos graxos. Os triglicerídeos, o que são triglicerídeos? São 3 moléculas que temos de ácidos graxos ligados a uma molécula de álcool, que é o glicerol. Por isso, forma-se os triglicerídeos, que são óleos e gorduras. Professor, qual é a diferença entre óleos e gorduras? Então vamos lá. Os óleos em temperatura ambiente, eles são líquidos. Portanto, eles são lipídios insaturados. Então, se você tiver uma dupla ou tripla ligação, vai fazer com que esse óleo ele permaneça no estado líquido. Agora, se ele for cadeia carbônica, onde você não tenha insaturação, nem dupla, nem tripla, ou seja, é uma cadeia saturada, lembra aí, cadeia saturada, gordura sólida, saturada, sólida, certo? Então, quando você tem insaturação, vai ser líquida. Quando você tem saturação, somente ligações simples, a gordura ela vai ser sólida. Temos também os esteroides. E o que são os esteroides? Acompanhe a leitura aí para vocês verem a definição dos esteroides. Os esteroides são hormônios produzidos pelo córtex da glândula suprarrenal ou pelas gônadas, sendo responsáveis por diversas funções nos organismos, incluindo o controle metabólico e características sexuais. Os esteroides, eles são produzidos aí no córtex suprarrenal ou nas gônadas. Nas gônadas a gente tem principalmente a produção de testosterona. Professor, mas a gônada, ou seja, o testículo, produz a testosterona. Quer dizer então que mulher não tem testosterona porque mulher não tem testículo? Não, mas lembra que pode ser produzido também pela glândula suprarrenal. Então a mulher ela tem testosterona, só que em quantidade menor. E a testosterona, no caso, ela é responsável pelas características sexuais. No caso do homem, é o engrossamento da voz, né? Aquele momento em que o homem está na puberdade, passando da idade infantil para a idade adulta, ele sofre essa mudança de voz, principalmente pela ação dos hormônios, testosterona. Tá? Temos também o desenvolvimento do tecido muscular, e a partir daí a gente tem outras características, aí, aparecimento de barba, dentre outras, que não acontece no caso da mulher porque a quantidade é bem menor. E quais são os principais esteroides? Temos o colesterol, que ele tem uma função de compor a membrana das células, todas as células elas têm na sua composição colesterol. Temos o estradiol, que é um hormônio feminino, a testosterona, que é o hormônio masculino, e os anabolizantes, que servem para o desempenho e também para aumentar a potência, né? Aumentar a eficiência do tecido muscular. Lembrando que os anabolizantes, eles têm uma característica sintética e eles só devem ser consumidos sob prescrição médica. Não se deve utilizar porque isso causa problemas cardíacos, renais e também hepáticos. Então, o uso de anabolizantes não pode ser realizado por qualquer pessoa, somente com acompanhamento médico e quando houver a necessidade. Melhor você ir malhar na academia ou malhar em casa para desenvolver aí o seu tecido muscular. E como acontece a absorção e o transporte? Bom, a digestão dos lipídios, ela inicia na boca, com as glândulas serosas, mas é uma digestão ainda muito pouco eficiente. Ela vai acontecer principalmente lá no intestino. Mas acontece no estômago, professor? Não, não acontece no estômago. No estômago a gente tem a digestão das proteínas através das proteases. Lembra lá, o pepsinogênio se transforma em pepsina para poder fazer a digestão das proteases. Então, essa gordura ela vai ser deslocada lá para o intestino, lá no duodeno a gente tem algumas enzimas que vai iniciar o processo da digestão, mas aí a gente tem
a participação principalmente da bile, que é produzida lá no fígado e que é armazenada na vesícula biliar, que também secreta sais biliares, que vai fazer a emulsificação dessas gorduras. O que é emulsificação? Emulsificação é quando você tem dois líquidos que não se misturam, mas eles acabam interagindo, né, através de compostos químicos, que vai fazer com que essa fazer com que essa molécula grande se transforme em moléculas menores para aí então poder ser absorvido pelo intestino e ser transportado pelos vasos linfáticos, ok? Vamos dar prosseguimento aí e para a gente entender se a gente ver se a gente realmente aprendeu um pouquinho aí sobre os lipídios, vamos a uma questão aí do Enem. Enem 2018, questão 96. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Lembra aí que eu falei? Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo A. Bom, lembra que eu falei para vocês sobre a emulsificação. Outro ponto importante, as moléculas de lipídio elas são apolares, ou seja, elas não possuem cargas elétricas. As suas ligações, elas não vão produzir essas cargas. Se você tem dúvida em questão de formação de cargas elétricas, pesquise melhor lá no conteúdo de química da primeira série, em ligação covalente, iônica, metálica, dativa, certo? Para você entender um pouco melhor. Então a gente tem o processo de formação. Eu acho que a nossa resposta já está praticamente na cara. Quando eu falei de emulsificação, então, ou seja, quebrar essas moléculas grandes em moléculas menores, quem é que faz isso? Então vamos aqui, alternativa A. Na pergunta aqui, ela diz o seguinte, esses ácidos atuam no processo de modo A, então alternativa A, hidrolisar os lipídios? Hidrolisar eu preciso de água. Agir como detergentes, então se eu tenho uma quebra, quando você está lavando ali a vasilha para sua mãe, você utiliza o detergente, você vê que a gordura ela é quebrada, não é isso? Então qual que é a função da emulsificação? É quebrar. Então a gente tem aí a alternativa correta sendo a alternativa B, certo? Mas vamos ler aqui as outras alternativas. Alternativa C, tornar os lipídios anfifílicos? Não. Promover a secreção de lipases? Não, essa não é a função dos ácidos, né? Eles vão quebrar, no caso, os lipídios. E estimular o trânsito intestinal dos lipídios? Não é estimular. Quem faz a estimulação do trânsito intestinal são os movimentos peristálticos. Então a gente fica aí com a alternativa B, agir como detergentes. Então, viu como os lipídios eles são importantes? Está presente na nossa alimentação? Então vocês vão perceber que esses lipídios, algumas pessoas falam aí do colesterol bom, colesterol ruim, colesterol bom que é o HDL, colesterol ruim, que é o LDL, mas os dois eles são importantes. Lembrando que o colesterol ruim, o LDL, ele causa um problema, principalmente na corrente sanguínea, que é o seu acúmulo. Vai formar ali placas, e essas placas vão causar um problema chamado arteriosclerose, tá certo? Bom, finalizando a nossa aula, muito obrigado pela participação aqui de vocês. Não esqueça de dar o like aí na nossa aula, que isso é importante para a gente. Então, até a próxima aula.